Se segura aí na poltrona que o vídeo hoje está pegando fogo. A gente já começa com a Zambelli e o Delgatti discutindo as fraudes, pessoal, nas urnas com Bolsonaro. O Delgatti, para quem não sabe, é aquele hacker que foi acusado, né, e pegou 8 anos de prisão por ter invadido o site lá da CNJ, pessoal. Além disso, o Mauro Cid, ele também afirma que o Bolsonaro se encontrou sim com o hacker Delgatti para discutir se houve falhas ou não nos equipamentos, nas urnas eletrônicas e ainda se era possível identificá-las. Exatamente isso. E além disso, pessoal, o Mauro Cid também, ele simplesmente deu um cavalinho de pau, voltou atrás e diz que os áudios que foram vazados aí pela revista Veja, eles foram somente um desabafo a um amigo e que nunca mesmo ele foi coagido a fazer a delação. Que coisa engraçada, né, pessoal? Como diz aqui nos comentários, se você estivesse falando com um amigo seu, você mentiria para ele dizendo que foi coagido a fazer tal coisa sem ter sido coagido? Né? Me conta aqui nos comentários se essa versão faz sentido ou essa é simplesmente a 10ª versão do Mauro Cid, tá bom? Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho e a gente começa aqui, pessoal, com o Mauro Cid botando na fogueira aqui a Zambelli e o hacker Delgatti, falando que eles inclusive falaram com o Jair Messias Bolsonaro. Então, ele afirmou ontem, na segunda-feira, pessoal, 9 de junho, que a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti, né, da Vaza Jato, se reuniram com o Bolsonaro para discutir possíveis fraudes nas urnas durante as eleições de 2022. Segundo Mauro Cid ainda, pessoal, a reunião foi agendada pela Carla Zambelli e realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília. Eles chegaram cedo, foi no café da manhã. O hacker levantava as hipóteses de como poderia ter sido feita a fraude e como poderia ser descoberta, afirmou Mauro Cid. O Cid, pessoal, ele disse que depois dessa reunião, Bolsonaro pediu que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, marcasse outro encontro com o hacker para continuar a discussão. Ele declarou, porém, que não foram identificadas nenhuma vulnerabilidade nos equipamentos, ou seja, a princípio, o hacker tinha dito para o Bolsonaro que não tinha vulnerabilidade nas urnas. Tá? A gente sabe aqui que no dia 14 de maio o STF condenou a Zambelli, né, a 10 anos de prisão, além da perda do mandato em função de uma invasão que se deu através desse hacker aí ao sistema do CNJ. Né? Então, a primeira turma do STF começou ontem a interrogar os réus do núcleo policial da ação penal, da tentativa de golpe, o Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid e Paulo Sérgio Nogueira, tá? Além do Walter Braga Neto, pessoal. Os interrogatórios devem ser finalizados até a próxima sexta-feira. De praxe, né? Então, o delator sempre começa sendo ouvido, e ontem foi já ouvido o Mauro Cid, né, que fechou um acordo de colaboração com o STF. Né? Depois de terem sido interrogados, os réus não precisam mais comparecer. O único do grupo que não irá até o plenário da primeira turma será o Braga Neto, que já está preso preventivamente no Rio de Janeiro. Tá? Os interrogatórios fazem parte da etapa de instrução criminal, momento de produção de provas. Tá aí, pessoal. Então, a gente vê aqui Mauro Cid já botando fogo na fogueira aqui, lenha na fogueira, né? Já botando Zambelli e o hacker Delgatti, dizendo que haviam sim falado com o Bolsonaro. E falar em Mauro Cid, eu vou trazer aqui um áudio dele, pessoal, voltando atrás, referente aos áudios que foram vazados, né, pela revista Veja. Esses áudios aqui na verdade, do Mauro Cid falando com um amigo dele. Segundo ele, foi um desabafo. Vamos ouvir aqui. De áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo, de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, né, onde mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas para a imprensa, matérias, fotos pessoais vazadas na imprensa,
eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada. Aqui ele está colocando o contexto, pessoal, do vazamento do áudio, né? Ele estava falando com um amigo dele, né? O mais engraçado é ele dar a entender que ele mentiu para esse amigo dele, né? Então, em relação a forçação de barra em cima dele, né? Dizendo que ele estava sendo coagido, né? E ele desmentiu isso. É muito estranho que ele tivesse mentido para um amigo, né? Sobre isso, né? Então, talvez seja a 10ª versão dele, essa. Então, o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande, né? E que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, né? Nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória, né? Nesses áudios, realmente, eu critico generais, critico os políticos, critico, digamos assim, de maneira bem... Saio atirando para tudo quanto é lado. Uma maneira de desabafar aquele momento ruim que a família estava passando. Inclusive, né, a minha promoção, naquele momento, se eu ia ser promovido ou não. Então, aquilo estava me fazendo, me corroendo, me fazendo muito mal, né? Então, foi mais um desabafo para um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão. O que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Então, houve esse jogo de... Olha isso, ele está falando que a Polícia Federal tinha uma linha investigativa que era diferente dos fatos reais, né? Então, pessoal, não sei se vocês lembram desse áudio que vazou, ele inclusive disse que ele estava sendo coagido, que ele falava uma coisa, mas que a polícia não queria ouvir. A polícia queria que ele falasse exatamente o que a polícia queria na delação, né? Então, isso foi uma das coisas que ele falou, e aqui ele dá a entender que foi isso mesmo que aconteceu. De depoimentos e respostas e perguntas, né? E realmente um pouco da frustração de a minha linha, o que eu estava contando, não está dentro da linha investigatória da Polícia Federal. Mas, em algum momento, o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu a Polícia Federal? Senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido não, senhor. A responder não, algo senhor. que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor... Engraçado, né? E como é que com um amigo dele... por que ele estaria mentindo para o amigo dele que ele foi ameaçado e coagido? É muito estranha essa história, né, pessoal? Confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Ainda... Aí, pessoal, então Mauro Cid dizendo que confirma tudo, porém é muito estranho ele ter desabafado com um amigo que essa delação não queria saber da verdade, já tinha uma versão pronta para prender todo mundo. Me conta nos comentários o que você acha disso, aproveita para se inscrever no canal, habilitar no sininho e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!